Se você anda desmotivado em alguma área da sua vida, seja ela pessoal ou profissional, se você está com dificuldade de seguir ou até de iniciar seus projetos por falta de motivação, espera aí. Aguenta aí, que esse vídeo aqui é para você. Mas antes de começarmos com o assunto de hoje, eu já gostaria de pedir para você que verifique a sua inscrição no canal e deixe o seu like. Se chegar no final do vídeo e você não gostou do conteúdo, pode remover sem ressentimentos, eu prometo. E vamos iniciar então entendendo de onde vem a palavra motivação. Motivação vem do latim motivus, que significa movimento. Porém, hoje entendemos mais a motivação como um combustível que nos leva ao movimento. E é justamente a falta desse combustível que muitas vezes nos leva à frustração de termos uma série de projetos e uma série de coisas que queremos fazer, mas não nos sentimos motivados a agir em direção àquele objetivo. Eu tenho certeza que você já deve ter assistido a uma série de vídeos chamados vídeos motivacionais, que tem o propósito único de dar aquela chacoalhada que precisamos para que a gente tenha a motivação necessária para correr atrás dos nossos objetivos. Esses vídeos normalmente trazem histórias incríveis de pessoas que superaram as adversidades, sejam elas fome extrema ou problemas físicos, e hoje ocupam um lugar de destaque nas suas respectivas áreas. E é muito comum que a gente veja um vídeo desse e se sinta completamente inspirado e motivado a correr atrás dos nossos sonhos e dos nossos objetivos, pois afinal, se aquela pessoa pôde superar todos aqueles obstáculos e atingir aquilo que buscava, nós também podemos. Mas, infelizmente, é muito comum também que essa motivação não dure o tempo necessário para que a gente de fato atinja tudo aquilo que busca, que ela dure apenas um período de tempo e depois decaia novamente. Quase como uma espécie de energético, ou seja, a gente toma, recebe um boost de energia, se sente extremamente motivado, mas por um curto período de tempo, e logo voltamos à procrastinação da nossa rotina. Mas por que então isso acontece? Bom, isso acontece porque por mais que a história seja extremamente linda e motivacional, ela não tem conexão direta com a nossa realidade. Nos sentimos tocados pela história e, de certa forma, até inspirados. Porém, inspiração é diferente de motivação. E é baseado nessa inspiração que nos sentimos motivados a agir por um curto espaço de tempo. Porém, pela falta de conexão e ligação com a nossa realidade pessoal, aquela motivação não é duradoura. Ok, Carlos, mas o que eu faço então? Como eu faço para ter de fato motivação? Bom, para começar, nós vamos separar a palavra motivação em duas partes. A primeira delas é o motivo e a segunda, a ação, ou seja, o motivo que me leve à ação. Se você analisar todos os atletas, celebridades e empresários que atingiram alguma coisa extraordinária, vai ver que todos eles, sem exceção, terão um motivo muito maior do que fama, dinheiro ou a conquista em si para chegar até aqueles objetivos. Algo tão grande que os fez superar todo e qualquer empecilho ou obstáculo que surgiu ao longo de suas carreiras. E é justamente esse motivo que leva à ação que precisamos encontrar também e aplicar nas nossas vidas. Você conhece o empresário canadense e um dos tubarões do Shark Tank americano Robert Herjavec? Robert nasceu na antiga Iugoslávia, hoje Croácia, e quando tinha apenas 8 anos, sua família saiu fugida em um barco rumo ao Canadá. Robert conta na sua biografia que o seu pai era um homem muito respeitado por lá e que possuía uma condição financeira estável. Porém, o seu pai falava abertamente contra o regime comunista da época e por isso já havia sido preso 22 vezes. Com medo de maiores retaliações, eles preferiram então fugir num barco rumo ao Canadá. Já no Canadá, Robert conta que se sentia muito frustrado de ver o seu pai, um homem que já foi um dia muito respeitado no seu país de origem, que agora limpava chão de fábrica para prover para sua família. E foi a partir dessa experiência e desse sofrimento que Robert decidiu que precisava ter sucesso na vida, para mostrar aos seus pais que todo o sacrifício e todas as coisas que eles tiveram que abrir mão não seriam em vão, que o sucesso dele seria a forma que ele encontraria de retribuir tudo o que eles fizeram pela vida dele. E foi nesse motivo, de certa forma, para homenagear os seus pais, que ele encontrou forças para superar todo e qualquer obstáculo que surgiu ao longo da sua carreira. E é exatamente esse o segredo por trás da motivação, um motivo tão grande que faça você superar todo e qualquer obstáculo que surja no seu caminho.
E para deixar a busca pelo seu motivo mais fácil, eu vou te ensinar uma técnica desenvolvida pelo japonês Sakishi Toyoda, por volta do ano de 1900. Essa técnica é conhecida como técnica dos 5 porquês, e ela basicamente diz que o motivo pelo qual nós agimos ou buscamos algum resultado fica escondido abaixo de 5 porquês. Ou seja, se fizermos a pergunta por quê 5 vezes, chegaremos à raiz pela qual fazemos aquilo que fazemos. Ou seja, a motivação se esconde lá no final de 5 porquês. E para ilustrar a técnica dos 5 porquês, vamos criar aqui uma história totalmente imaginária. Digamos que você queira começar uma rotina de exercícios ou até começar na academia, mas está faltando aquela motivação. A primeira coisa seria perguntar por quê? Bom, porque indo na academia eu vou melhorar o meu condicionamento físico. Por quê? Porque melhorando meu condicionamento físico eu vou me tornar uma pessoa mais saudável. Por quê? Porque me tornando mais saudável eu vou viver por mais tempo. Por quê? Porque eu vi uma reportagem de que na minha idade o maior índice de ataque cardíaco é pela falta de exercício e a má alimentação. Por quê? Porque se eu viver mais tempo, eu provavelmente vou ver os meus filhos crescerem. Do contrário, é provável que não. Entende que o último motivo, ou seja, pelos filhos, para ver os filhos crescerem, é muito maior do que simplesmente por se tornar mais saudável e ter um melhor condicionamento físico? E é exatamente essa a raiz. Essa é a questão. O porquê deve ser grande o suficiente para que ele possa lhe mover, ou seja, lhe faça agir, independente dos percalços e das dificuldades que venham a aparecer no seu caminho. Mas, Carlos, e se eu não conseguir encontrar ou não tiver um motivo real tão forte e tão grande quanto esse? O que eu faço? Lembra que em outros vídeos aqui no canal nós já falamos que o nosso cérebro não consegue distinguir realidade de ficção, ou seja, de uma história que nós mesmos inventamos? Pois é, você também pode inventar uma história que seja forte o suficiente, que lhe dê motivação suficiente para que o seu cérebro passe a agir baseado naquela história que você mesmo criou. Por exemplo, um empresário americano chamado Tom Bilyeu já deu entrevistas dizendo que não gosta de fazer exercício e que precisava desesperadamente arrumar motivação. Para isso, ele criou uma história na sua cabeça de que sua esposa Lisa poderia ser atacada por bandidos a qualquer momento e que somente ele seria capaz de salvá-la. Só que para isso, ele não poderia estar nem magro nem fraco, precisaria se puxar na academia. E, no caso dele, funcionou. Veja, seja criando uma história ou aplicando a técnica dos 5 porquês, o fundamental é que você ache o seu motivo, o seu porquê, aquele algo tão grande, tão especial, que fará com que você se mova de verdade em direção àquilo que busca e que nada, nenhum desafio, nenhum imprevisto e nenhuma dificuldade o fará parar, pois você estará para sempre motivado. E eu vou ficando por aqui com o vídeo de hoje. Espero de coração que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, já sabe, deixa o seu like, compartilhe com quem você achar que possa gostar desse conteúdo e confira se você está inscrito e com as notificações ativadas. Gratidão pela sua atenção e a gente se vê no próximo vídeo. Até!